Bom dia, Ni hao, bem-vindos, senhoras e senhores, ao Seminário Folha Brasil-China, em sua primeira edição. É com muita satisfação, com muita alegria, que o jornal toma essa iniciativa que resgata uma abordagem que a Folha de São Paulo tem tido ao longo dos anos de grande interesse no que se passa na China. Eu gostaria de lembrar apenas que, em 1980, a Folha já contava com um profissional baseado na capital chinesa, à época Gerardo Melo Mourão, de forma pioneira, acompanhava os primórdios das reformas econômicas da China, iniciadas em 1978 por Deng Xiaoping. Portanto, há exatos 40 anos o início dessas reformas. Em 1994, a Folha reabriu um escritório na capital chinesa, reabriu uma representação em Pequim, o que me permitiu a honra e o privilégio de desembarcar na capital chinesa já há vários anos, e eu tive a possibilidade de acompanhar e viver o cotidiano das mudanças naquele país por 3 anos. E depois da minha passagem por ali, também outros jornalistas mantiveram a representação da Folha ali, o que eu gostaria de enfatizar revela e é bastante emblemático do interesse que a Folha nutre há muitos anos pelo que se passa naquele país. E a Folha avaliou ser extremamente oportuno, nesse momento, realizar o evento. Primeiro, em função das mudanças, há uma coincidência de um calendário acelerado de mudanças aqui e na China. Aqui, na expectativa das eleições vindouras, na expectativa de o país sair, finalmente, de um ciclo recessivo, de um ciclo de crises econômicas. Do outro lado, a China também vive um momento de mudanças a partir do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, realizado em outubro do ano passado. O país com muita expectativa em relação a projetos de envergadura global, como, por exemplo, o One Belt, One Road Initiative, que busca investir em infraestrutura ao redor do planeta, e o programa China 2025, também um projeto governamental para estimular a tecnologia, a inovação naquele país. Portanto, há um momento de coincidência de mudanças em ambos os países, tão distantes geograficamente, mas com tantas possibilidades de cooperação, já registrando e já lembrando que nós aqui, que acompanhamos o cenário, já sabemos há algum tempo que Brasil e China têm uma crescente cooperação no campo econômico. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Quem acompanha este evento poderá também ver, a partir de hoje, a cobertura no site da Folha de São Paulo, e no dia 14 será publicado um caderno especial com o conteúdo discutido nos painéis de hoje e de amanhã. Queria também observar que parte desse evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, pela CCTV, a rede de televisão chinesa, para o país, apesar das 11 horas de fuso horário, de diferença horária, mas estamos sendo acompanhados também por internautas na China. Em nome da Folha, queria agradecer àqueles patrocinadores que ajudaram e permitiram a viabilização do evento, a Apex Brasil, Caoa Cherry, o Banco Modal, e também agradecer o apoio da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias. E, para dar início aos trabalhos, eu gostaria de convidar aqui ao púlpito, para fazer uso da palavra, o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Embaixador, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria
em primeiro lugar, agradecer à Folha, ao Jaime Spitkowski essa apresentação, agradecer à Folha pela iniciativa, agradecer a Susan Singer e os demais membros da direção da Folha. Como ele mesmo falou, eu acho que esse evento é extremamente oportuno, e eu vou dizer por 4 razões. Em primeiro lugar, pela situação internacional, que, como vocês sabem, mudou muito de forma negativa, deteriorando-se ao longo dos últimos 12 meses, em particular, colocando um potencial de uma disputa comercial importante, tendo como eixo central as 2 maiores economias do mundo e, coincidentemente, os 2 maiores parceiros do Brasil em comércio internacional. Além disso, a Europa também passa por um processo complexo. Os Estados Unidos têm uma política um pouco mais, digamos, assertiva de buscar, segundo eles, reequilibrar, segundo os outros, voltar o campo a seu favor, os diversos acordos de relação comercial que eles já fizeram com terceiros países. E, portanto, é uma situação complexa, não vou me estender sobre isso, mas requer toda a atenção de todos. E a nossa leitura, certamente na Apex Brasil, é de que uma situação, caso ainda mais acentuada, não traz benefício potencial para ninguém. Há muita gente que pergunta, nos indaga, quais são as vantagens que o Brasil vai tirar desse conflito. E, de fato, topicamente, algumas oportunidades não deixarão de surgir, mas, sistemicamente, é muito, muito pouco atraente para o Brasil, inclusive porque, como um país de economia grande, como é o nosso caso, e há muitas décadas já entre as 10 maiores economias do mundo, mas de comércio pequeno, né? Nós estamos entre os 10 maiores economias do mundo, mas apenas somos o 27º maior país comerciante do mundo. Nos convém sempre ter regras claras e que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Essas mudanças que estão em curso enfraquecem o sistema multilateral de comércio, debilitam a nossa capacidade de dar respostas através da OMC para aquilo que nós julguemos que seja inadequado, inapropriado. O órgão de solução de controvérsias da OMC está sendo ameaçado, em função da resistência dos Estados Unidos, não se consegue renovar os membros do órgão, e agora está reduzido a 3. E, portanto, cada vez mais afastado da possibilidade de dar soluções efetivas para os problemas comerciais que surgem. Na ausência disso, o que vai acontecer? Vai prevalecer a lei da selva, né? E é particularmente preocupante que um país como os Estados Unidos, que se orgulha profundamente, e com razão, do império da lei, que determina como é os Estados Unidos, como é o Reino Unido, toda uma tradição anglo-saxã, abandone a ideia do império da lei para o comércio internacional, que requer, da mesma forma, uma combinação de elementos que permita previsibilidade e regras claras. A segunda razão da relevância desse evento são as eleições no Brasil. As eleições, evidentemente, é um negócio que tem uma expectativa muito grande do que pode vir a acontecer, e eu quero dizer que eu acho imprescindível que se tenha presente o que a China representa e entender melhor a China de forma a poder estabelecer uma política mais coordenada, mais consistente, com participação de todos os órgãos relevantes com relação a isso. Porque a China é um país muito interessante, muito peculiar, com características muito próprias, mas eles são antípodas do Brasil na geografia, muito distantes na cultura, na língua, e o nosso entendimento da China é muito reduzido. Mas uma coisa nós todos sabemos: a China tem uma capacidade de coordenação e de ação centralizada extremamente significativa. Para você manter uma relação equilibrada com a China, é importante que você busque, da mesma forma, ter o equilíbrio igual aqui. Nós temos, evidentemente, uma instituição muito apropriada para isso, que é a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, onde já existe um grupo China especificamente voltado para essa coordenação, e está havendo um esforço muito sério, muito competente de alinhar essas questões, mas é importante que, na questão eleitoral, se tenha presente isso, se abandone um pouco uma visão, digamos, mais retórica, né, e de percepções de mistificação, às quais a China está muito sujeita, para um entendimento mais objetivo e correto da questão. A outra questão, o terceiro ponto importante, diz respeito ao nosso entendimento sobre a China, né? O Brasil, como muitos países do mundo, se incomodou brutalmente
com a gigantesca expansão comercial da China, particularmente quando ela começou a nos tomar mercados de manufaturas aqui no entorno latino-americano e mesmo aqui no Brasil. Num certo momento, há cerca de 20 anos atrás, a China era vista como um anátema, um algoz que estava diminuindo a capacidade de inserção competitiva do Brasil no seu entorno, sobretudo latino-americano, que era o espaço natural de penetração. Com o tempo, o entendimento com a China, a força da parceria bilateral, o fato da China ter se tornado, como já foi dito, nosso maior parceiro comercial desde 2009, e já há alguns anos também um grande investidor cotidiano, a soma dos investimentos recentes da China, provavelmente maior do que qualquer outro investidor no Brasil. A China, ao longo desses últimos anos, já tem cerca de 60 bilhões de dólares investidos no Brasil, e a perspectiva de que eles possam investir mais é, evidentemente, muito presente e muito clara. Então, a visão da China mudou e a China passou a ser vista também, e mais do que o algoz, ao contrário, como um salvador. O país que vai permitir equilíbrios no Brasil, que vai conseguir investir nas áreas de infraestrutura, que vai superar a dificuldade que nós temos e vai permitir que se construa uma série de coisas importantes. Todas essas questões precisam ser vistas com um pouco mais de objetividade, né? E isso é um dos elementos que fez com que a Apex, assim que eu assumi a sua presidência, determinasse a criação de um núcleo China para facilitar o entendimento de uma cultura tão diferente e tão necessária e tão importante, não apenas para o mundo, mas para o Brasil em particular. A China, esse ano de 2018, para vocês terem uma ideia, vai ter, segundo o Fundo Monetário Internacional, um PIB de 25 trilhões de dólares em paridade de poder de compra. Nesse mesmo ano de 2018, o PIB dos Estados Unidos, em paridade do poder de compra, vai ser de menos de 21 trilhões de dólares. Portanto, a China já está num patamar de 20% a 25% a mais do que o PIB chinês. Nas projeções de muitos, que sempre têm se mostrado relativamente corretas, quando chegarmos a 2030, essa mesma conta vai mostrar um PIB chinês 2 vezes o tamanho do PIB americano. E os Estados Unidos, como nós sabemos, não é nenhum país que fique para trás. Os Estados Unidos é um país dinâmico, que continua crescendo, com muitas ações relevantes, inclusive nas áreas de tecnologia de ponta, com domínio de todas as questões relevantes, o que indica a dinâmica e a capacidade de crescimento latente que tem a China. Então, não é possível para ninguém ignorar a relevância da China e não ter a China no centro das suas estratégias de inserção global. É um parceiro determinante, fundamental, e, no caso do Brasil, particularmente assim. Por quê? Porque, apesar da sua grandeza, da sua relevância, da sua dimensão, a China não é um país autossuficiente, não tem condições de ser autossuficiente no curto prazo ou mesmo no futuro previsível, e o que a China demanda do mundo são áreas que o Brasil é extremamente competente em fornecer. A China tem demanda de alimentos, a China tem demanda de energia, a China tem demanda de minérios. Esses elementos o Brasil tem em abundância, com capacidade, competitividade, com criatividade e com um esforço científico e tecnológico que sofisticou extraordinariamente nossa capacidade de produção nesses 3 segmentos. Não é à toa, então, que existe essa parceria sólida de natureza comercial, que já, como foi dito, desde 2009, faz da China a principal parceira comercial do Brasil, para as compras que o Brasil faz no exterior, e mais recentemente, para as compras que o mundo faz no Brasil, e mais recentemente também para as compras que nós fazemos no exterior. A China passou a ser o maior fornecedor de produtos que o Brasil importa, já era o maior comprador de produtos brasileiros, e ao longo dos anos recentes, um dos maiores, se não o maior investidor efetivo que nós temos no Brasil. Então, essas questões precisam de ser vistas com atenção e promover uma série de esforços conjuntos para conduzir esse processo sempre de forma eficaz e produtiva para os 2 lados. Mas não se resume à sua natureza comercial e financeira o relacionamento do Brasil com a China. Existe uma série de coincidências de percepção de política externa, de grandes questões globais, onde há uma forte convergência. Inclusive, evidentemente, todos vocês estão cientes disso, fica muito peculiar a posição recente, porque a China, desde que os Estados Unidos adotou uma posição de mais hesitação com relação à liberação do comércio global,
se transformou no grande defensor das regras multilaterais de comércio, e foi o discurso que o presidente Xi Jinping fez no Fórum de Davos em 2017, anunciando-se como o novo grande porta-voz da manutenção de regras claras de comércio internacional. Evidentemente, uma coincidência que o Brasil tem, e não apenas a relevância do multilateralismo para o comércio, mas também a relevância do multilateralismo para as soluções dos problemas políticos mais complexos. O Brasil também se aproximou muito da China na questão do meio ambiente, juntamente com a Índia e a África do Sul, formou um grupo de fundamental importância para se montar o acordo que permitiu à COP21 chegar àquele entendimento. Esse grupo chama-se BASIC. A China é provavelmente o país do mundo com o maior custo financeiro, econômico, real, derivado de políticas equivocadas com relação ao meio ambiente, e, por isso mesmo, é o país que mais esforços está empreendendo, nesse momento, para mudar a sua matriz energética, para mudar seu modo de produção, de forma a combater o que na China já é quase um flagelo. Eu posso dizer porque eu fui embaixador do Brasil na China, e uma das coisas que incomoda é a qualidade do ar. Está havendo cada vez mais um esforço concertado para melhorar essa dimensão, e, como eu disse, eu acho que não há dúvida, em termos, pelo menos, absolutos, que a China é o país que mais energia e recursos humanos e financeiros devota a buscar solucionar esse problema, sobretudo no que diz respeito à sua matriz energética. O plano quinquenal chinês prevê, por exemplo, até 2020, cerca de 140 gigabytes, que é praticamente toda a capacidade produtiva brasileira, só em energia solar. Então, além disso, a China se transformou num grande e competente provedor de painéis solares, tem investido no Brasil, e o Apex tem ajudado a trazer para cá investidores chineses, como a Canadian Solar e, como mais recentemente, a Han Energy, que nós pretendemos que venha também, num segmento dessa importância. Então, essa relação Brasil-China é muito importante e requer um entendimento, um aprimoramento cada vez melhor. Apesar da nossa grande participação nas vendas para a China, a verdade, que eu suspeito que todos vocês conheçam também, é que o consumidor chinês nem sabe o que é Brasil em termos de produto, porque a nossa venda vai para a indústria, vai para a coisa básica, quer dizer, não chega na ponta com valor agregado. Então, é um elemento que nós precisamos também mudar, fazer com que seja possível agregar valor no Brasil para a produção na China. Em alguns casos, isso ocorre. Por exemplo, a conversão de soja em frango traz valor agregado. Nesse momento, nós estamos com algumas dificuldades nesse particular, mas é preciso realçar a racionalidade de comprar frango do Brasil mais do que soja. A razão é muito simples. O Brasil é o mais eficaz produtor de frango do mundo. Com 1,6 quilos de ração, produz 1 quilo de frango. Na China, você precisa de 2,2 quilos de ração para produzir 1 quilo de frango. Além do que, quando a ração chega na China, ela chega muito mais cara pelo peso do transporte que a leva para lá. Então, essas condições já criam uma falta de competitividade estrutural. É natural que a China, como país grande e relevante que é, tenha preocupações com segurança alimentar e que queira ter uma base sólida de produção interna. Mas nós temos a expectativa de que as exportações chinesas saiam do patamar de 6%, 7% do consumo de frango para cerca de 20%, e com isso o Brasil tenderia a ser um dos grandes beneficiados. Mas é claro que não é só aí o esforço que a gente tem que fazer, tem muitas áreas importantes, e esse vai me levar para o quarto ponto que eu queria mencionar, de relevância e oportunidade desse evento, que diz respeito às mudanças que a China está passando. A China, há 40 anos, como disse o Jaime, iniciou um processo sem precedentes em termos de sucesso no panorama global, de crescimento através da inserção no mercado externo. Passou a ser de um país totalmente introspectivo, historicamente totalmente introspectivo, como tendem a ser os países grandes geográfica e demograficamente, para o maior comerciante do mundo num passo de 30 anos. A China, para vocês terem ideia, as evoluções dos números chineses são tão impressionantes que muitas vezes não dá para acreditar. Em 1950, a China produzia 1% da energia elétrica que produz os Estados Unidos.
nesse ano de 2018, provavelmente já está na casa de uns 160%, 170% do que produz os Estados Unidos. E não é que os Estados Unidos tenha ficado parado, os Estados Unidos cresceu a ritmo muito acelerado, mas a China cresceu exponencialmente, de forma muito significativa. Em suma, essas mudanças chinesas são no sentido de, em primeiro lugar, deixar já o crescimento com base no investimento na infraestrutura. A China tem uma rede de infraestrutura extraordinária, que gerou, inclusive, um excedente, tanto na produção de aço, como na capacidade de suas empreiteiras, que, por sua vez, facilitou a ideia e o conceito da criação do One Belt, One Road, como forma de expandir essa possibilidade de produção, não apenas para o seu entorno, mas para o mundo todo. E o One Belt, One Road também nasce da ideia de que é necessário desafogar um pouco o que parecia ser uma estratégia de contenção que estava sendo gerada, inclusive, através do TPP, que era um acordo com os grandes países do Pacífico, mas justamente tirando a China de fora. Então, é uma combinação de uma estratégia diplomática e política com uma estratégia econômico-comercial, na qual os chineses estão dando grande intenção e grande interesse. Mas, voltando, a China não pretende mais crescer na base da infraestrutura e do investimento, e sim através de serviços, de consumo e de tecnologia. Daí a outra iniciativa, que é a China 2025, muito voltada para a questão da capacitação tecnológica, aonde, como vocês todos sabem, ele também já estão tendo um sucesso muito relevante. No âmbito dessa mudança, eles também decidiram que está em hora de fazer um equilíbrio nas contas externas da China, que vinha gerando o maior superávit comercial do mundo. Esse ano passado, a China, no ano de 2017, importou cerca de 1,8 trilhões de dólares. Nesse primeiro semestre de 2018, já importaram cerca de 1,1 trilhão de dólares, um aumento de 19%, no momento em que as economias do mundo estão num esforço mais protecionista e fechando um pouco as suas importações. Como uma forma, como tudo na China, de dar mais simbolismo e evidência, não apenas para dentro do país, mas para fora dessa nova política, eles determinaram a criação de um novo fórum, quer dizer, um evento específico sobre importações, que é conhecido como Evento Internacional de Exportações da China, em Xangai, a ter início exatamente daqui a 2 meses, no dia 5 de novembro. O Brasil pretende se fazer representar de forma importante. A Apex recebeu a incumbência de organizar a participação brasileira. Evidentemente que nós nunca fazemos nada sozinhos. Nos atrelamos imediatamente ao Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Indústria e Comércio, ao Ministério da Agricultura, a CNI, a Fiesp, a CNA e a vários representantes do setor produtivo para montar um elenco importante que nos possa fazer representar adequadamente na China. Nós temos cerca de 92 empresas, somos um dos 10 países homenageados, vamos ter com isso um espaço um pouco maior, e nós estamos convencidos que isso pode representar um marco inicial numa plataforma de mudança importante na inserção dos produtos brasileiros na China, dessa feita com mais valor agregado. Tem vários exemplos a serem dados, vários caminhos a serem seguidos. Eu vou me focar apenas num, porque é dos mais flagrantes que nós temos, não apenas em relação à China, mas em relação ao mundo todo, que é a questão do café. Todos vocês sabem que há 200 anos o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. Mas poucos de vocês sabem que o Brasil não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto país que mais ganha dinheiro com café no mundo, porque isso se faz na indústria. Não se faz, tem que se fazer na indústria. Então, é preciso, para isso, que as marcas brasileiras sejam conhecidas. Mas o Brasil vende café verde, não vende café com marca, não tem as marcas. Então, nós estamos levando, fazer esse esforço em mercados consolidados é difícil, custoso, já foi tentado e sem muito sucesso. Nós agora vamos fazer no mercado que está se abrindo, ou seja, ocupar espaços que ainda não existem. E, portanto, temos a capacidade de fazê-lo melhor. A Apex está dando grande apoio para isso, focando nesse elemento. Já tem muitos produtores interessados, estamos levando 19 para esse evento de Xangai. Evidentemente que isso vai requerer investimentos brasileiros na China, porque café precisa de ser torrado e moído localmente. Parte da estratégia, muitos já estão fazendo isso, é uma combinação de elementos que nos permitirá, inclusive, enriquecer a nossa pauta de relacionamento. Eu já estou querendo concluir, porque nós temos muitas apresentações importantes. Eu quero apenas dizer o seguinte: a China não é nem o problema, nem a solução do Brasil. O Brasil é grande demais para ser solucionado por países de fora.
nós temos a grande vantagem, que também é uma desgraça, de sermos os pais e as mães dos nossos próprios problemas. Então, nós aqui é que podemos resolver os nossos problemas. Não é a China que vai resolver, não é a China que vai atrapalhar. Nós temos condições, com as políticas certas, de resolvermos todos os nossos problemas. E não pensem vocês que isso é pouca coisa, não. São muito poucos países do mundo que têm capacidade de falar o que eu estou falando aqui com relação a si próprio. É claro que nós temos um desafio grande pela frente, mas adequadamente, com cautela e com trabalho, não é de um dia para o outro e com voluntarismos, nós temos condições de resolver isso. E, nesse processo, a China, indubitavelmente, vai ser um grande parceiro do Brasil e nós temos que saber adotar as políticas adequadas para maximizar os benefícios recíprocos que a gente pode tirar disso. Muito obrigado.